E nós seguimos com liberdade de opinião, saímos do Rio e vamos direto para Brasília para começar a semana conversando, ouvindo o jornalista Alexandre Garcia. Olá, Alexandre, boa semana, hein? Olá, Colombo, boa semana para todos nós e vamos aos assuntos de hoje. Vamos lá, então, Alexandre, começando com a decisão da ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, que acolheu um pedido feito pelas procuradorias dos estados de São Paulo, Maranhão e Bahia. O que é que eles pediram? Que o Ministério da Saúde volte a pagar por leitos de UTI destinados a pacientes com a Covid. A Procuradoria-Geral de São Paulo afirmou que a decisão do Supremo é uma grande vitória para o estado. O governo da Bahia disse que o número de leitos pagos pela União vinha diminuindo nos últimos meses. Flávio Dino, que é governador do Maranhão, afirmou que o pagamento de leitos de UTI pela União é um direito dos estados e um dever do governo federal. O Ministério da Saúde foi procurado pela CNN e disse que os pagamentos de leitos de UTI para pacientes com Covid têm sido feitos normalmente conforme a demanda e o credenciamento desses leitos pelos estados, que nenhum deles foi desabilitado ou suspenso. Alexandre, queria que você falasse um pouquinho então sobre o pedido feito pelos estados e o aceite dado pela ministra Rosa Weber. Pois é, em primeiro lugar eu queria contar um pouquinho da minha experiência no noticiário local aqui da capital do país que está sob lockdown. Eu trabalhei no noticiário local da TV por uns 30 anos, ora como comentarista, ora como apresentador. E sabe quando teve falta de leito de UTI? Sempre houve falta de leito de UTI, sempre houve fila para UTI. Bom, em primeiro lugar isso, não é uma novidade. Claro, o caso hoje agravou-se ainda mais, mas sempre foi grave. E aí temos, né, fica bem claro que a União é que paga os leitos de UTI nos estados. Eu fico pensando, manda o dinheiro e faça-se o leito. Será que é assim? Né? Fico me perguntando por que tantos hospitais de campanha foram desativados, né? E agora faltam leitos de UTI. E, por fim, entendo por que mandaram, desculpem, a pessoa existe, é real, tem nome e sobrenome, mas eu vou usar só o nome. Por que mandaram a Raimunda para casa no dia 22 de fevereiro para que ela esperasse o resultado do teste de Covid, que não saiu até agora? Ou seja, vá para casa, espere e depois você vai ter uma vaga na UTI. Ela está bem, porque foi tratada a despeito disso, foi tratada, né, com o tratamento habitual e está bem. Né? Saíram os sintomas de falta de olfato, falta de gosto, dores nas costas, febre, essas coisas. Então, mas não é motivo para briga, não dá para brigar numa hora dessas. Né? Os três governadores são exatamente os que têm relações de hostilidade maiores com o presidente, Flávio Dino, o governador da Bahia, o governador de São Paulo, né? Entraram na justiça e ganharam por decisão singular, né? Monocrática, é o termo muito usado hoje, quando um ministro do Supremo dá ordens para um ministro da República que deveria receber ordens só do seu chefe, que é o presidente da República, mas, afinal, o próprio presidente da República recebe ordens monocráticas de ministro do Supremo. É uma outra confusão que a gente está testemunhando hoje. Então, essas coisas têm que ser regularizadas, né? O Ministério da Saúde diz que está enviando dinheiro, que talvez não tenha sido pedido, mas não pode faltar UTI. Essa é a verdade. Né? Nós estamos numa crise muito séria, né? Que poderia ser minimizada. Né? Eu vejo, por exemplo, fico todo orgulhoso, fico muito orgulhoso com os médicos da minha cidade, Cachoeira do Sul. 52 médicos de lá, 49
assinaram ontem, divulgaram ontem um manifesto dizendo que, baseado nas evidências científicas acumuladas e na experiência prática do enfrentamento da pandemia da Covid-19, ressaltamos, né, que o tratamento precoce seja uma estratégia considerada, né, por cada médico para evitar a lotação do Hospital de Caridade e Beneficência lá da minha terra. Mas, enfim, é uma questão séria, há vidas em jogo, né? E a política entra assim atrapalhando de todos os lados, né? De todos os lados criam-se essas hostilidades políticas entre governadores, presidente da República. Eu vejo prefeitos se queixando, lá na minha cidade, prefeito que é médico e não assinou, né? Ex-prefeito, aliás, se queixava do governador que mandava fechar a cidade. Lá em Santa Cruz do Sul, que é ali perto, a polícia teve que cercar a prefeitura porque houve protesto da população em relação ao lockdown. Assim como Brasília foi uma multidão para frente da casa do governador protestar contra o lockdown. São questões muito sérias, né? E que parece que a gente não pode esquecer que é a vida que está em jogo, o sofrimento das pessoas e das famílias. E não há sinais, né, Alexandre, de arrefecimento no ambiente político, na temperatura do ambiente político, né? Eram 16 até agora há pouco, já são 18. Sabe o que é? Pois não. Na medida em que se aproxima a eleição do ano que vem de governadores e de presidente, essas coisas vão subindo de temperatura. Agora você me diz que já são 18, né? Então está faltando 10, né? 10, 9 governadores a assinarem. Inclusive, ouvi você ressaltando, governador Ratinho, governador do Rio, né? Governador de Goiás, todos aliados do presidente, amigos do presidente, assinaram também, se julgando atingidos aí pela divulgação desses números a respeito dos estados, do dinheiro federal recebido pelos estados. Pois é, aderiram a essa nota pública que o Daniel Adjuto, nosso colega, conseguiu em primeira mão aqui agora cedinho, o governador da Bahia, Rui Costa, e o governador do Mato Grosso, Mauro Mendes. Aí subiu de 16 para 18 o número de signatários desse documento, em que, como o Alexandre lembrou, aí nós estamos mostrando um trecho do documento, né, da carta publicada e assinada por esses 18 governadores, em que eles questionam mensagens publicadas pelo presidente Jair Bolsonaro em redes sociais, repasses feitos pelo governo federal aos estados no enfrentamento à Covid. O presidente Bolsonaro discriminou valores repassados pela União para cada estado da federação para investimento na saúde e para pagamento do auxílio emergencial para moradores daquele determinado estado. De acordo com os dados divulgados pelo presidente, o governo federal repassou, somados, 800 bilhões de reais aos estados. O que é que os governadores dizem? Que esses repasses estão previstos na Constituição, portanto, são obrigação do governo federal. Boa parte dos impostos federais pertence a estados e municípios, tem que ser repassados a estados e municípios. E que o dinheiro não é exclusivo para aplicação na saúde, é dinheiro para tudo, é repasse para tudo, e que ficou subentendido ali que o dinheiro seria só para combater a pandemia. Como é que você avalia a carta, a divulgação dos dados feita pelo presidente, Alexandre? Eu até entendo, né, a intenção. A intenção foi, tem governadores aí, principalmente os que mais se opõem ao presidente, reclamando, mas olha só São Paulo recebeu, se não me engano, aí é de memória, 153 bilhões, algo assim, né? E mais o auxílio emergencial. Então, olha, o governo federal está comparecendo. Agora, nada disso é bondade, né? Nem o auxílio emergencial, nem tudo é decorrência de lei e de obrigação, porque se fosse bondade era motivo para impeachment do presidente, né? O presidente não pode fazer bondades. Então, os governadores se sentiram melindrados. Olha, está querendo dizer que isso aí foi só para a saúde. Não foi. Faz parte das obrigações dentro da federação, da parte dos estados e dos municípios na distribuição dos impostos. Aliás, é um bom momento para a gente lembrar que o país está escrito lá, República Federativa do Brasil, mas é quase unitária, né?
tal a dependência da União, né? Eu acho que os municípios deveriam ser a principal, o principal ente da federação, né? Mas os municípios vivem de prato na mão. E a entrada do governador Rui Costa, eu estava estranhando que ele não tivesse nessa lista de 16, governador da Bahia, né? Porque não dá apoio nem para o INCRA fazer reforma agrária lá no sul da Bahia, parece que quem tem que fazer reforma agrária lá é o MST, né? O INCRA pediu apoio da polícia do estadual, não conseguiu, né? Tá maior confusão aí por causa disso, porque o Supremo, a pedido do governador da Bahia, não deixou ir para lá a Força Nacional. Mas isso é uma outra questão que é bom a gente lembrar, porque o lado fundiário também é um lado de problemas aqui no Brasil. Mas, enfim, o momento de a gente discutir a federação e não apenas a harmonia entre poderes, é a harmonia dentro dos poderes, né? A gente notou como havia desentendimento entre Câmara e Senado na administração anterior, assim como se nota quando há desarmonia entre governadores e presidência da República. Agora, no final da semana passada, Alexandre, o presidente Jair Bolsonaro foi ao Ceará, cumpriu uma agenda no Ceará, e no Ceará ele voltou a criticar governadores que adotam medidas restritivas contra a Covid. Fechamento de comércio, suspensão de circulação em determinados horários, em alguns estados com menos rigidez, em outros locais com uma rigidez maior, como aí no Distrito Federal, por exemplo, você acabou de lembrar. E o presidente, nesse mesmo evento no Ceará, afirmou que os governadores que destroem empregos têm de bancar o auxílio emergencial e que eles não podem continuar fazendo política para jogar no colo do presidente da República a responsabilidade sobre o pagamento do auxílio emergencial. Estava lembrando com o Sidney agora, não é, Alexandre? Nós estamos passando pelo pior momento da pandemia com visões absolutamente distintas, né? De muitos governadores que entendem que é necessário adotar alguma medida de distanciamento social para tirar a pressão das UTIs, acham que isso é eficaz, né? Reduzir o horário de comércio, enfim. E o presidente entende que não, que essa não é a saída, que isso gera um problema terrível para a economia e não dá o resultado esperado para combater a pandemia. É possível encontrar um meio termo aí, Alexandre? Você ainda vê clima para que eles, em algum momento, se entendam em nome do povo brasileiro e cheguem a um meio termo aí para trabalhar por quem realmente importa? Pois é, para usar um chavão, né? Lockdown não é ciência, né? A própria OMS já se manifestou pelo seu diretor-geral, pelo seu diretor para a Covid, dizendo que há casos em que o lockdown não deve ser aplicado em situações de pobreza, porque agrava a pobreza e agrava o desespero e, em consequência da subnutrição, agrava as doenças, né? Então, existe um meio termo, talvez tenha sido essa a intenção do Supremo no dia 15 de abril, que diz que as decisões da presidência ou do governo federal não devem passar por cima de decisões de governadores e de prefeitos. Eu já ouvi muito prefeito reclamando do governador, dizendo aqui no meu município não há motivo para bandeira vermelha, bandeira preta, qualquer coisa assim, né? Então, não é uma questão nacional, é uma questão de regiões. Eu estou esperando aí ver a coragem do governador que vá desafiar o chavão, né? E vá aplicar aquilo que os médicos lá da minha cidade estão aplicando e conferir os resultados depois, né? Porque ciência é experimento e resultado. Então, tem que achar um meio termo, né? E buscar soluções, porque está se agravando. E sabem por que está se agravando? Porque há novas linhagens. Já o Dr. David Ho, por exemplo, é o homem do coquetel da AIDS, né? Exitoso, né? Já está dizendo que há novas linhagens que encontraram aquele caminho do chaveiro para entrar na célula, onde o vírus se reproduz, né? E estão encontrando caminhos. Então, temos que procurar saídas para essa questão também, que é científica, né, do combate ao vírus, porque não há uma bala de prata até agora.
Não? É isso que a gente tem que considerar. A situação se agravou agora, essa segunda onda é maior que a primeira, lá do meio do ano, por causa das aglomerações de fim de ano, de Natal, de Carnaval, de verão, de praias, né? Essas coisas. E, inclusive, tem gente que está mostrando, eu ainda vou verificar, que a idade baixou. A idade baixou, porque está envolvendo pessoas que vão para as festas, aí, como você mencionou, né? Gostei do símbolo, né? De levantar poeira no salão, né? Esse é um dos problemas. Se a gente tivesse hábitos saudáveis de distanciamento suficiente para a convivência, né? Mas nós não temos, até nos tempos normais, é a coisa mais incrível a pessoa conversar com a outra assim, a 20 centímetros de distância, né? É falta de comportamento, digamos, de boa educação, de cortesia, de respeitar o espaço alheio. Então, nós temos muitas coisas de costumes aqui no Brasil que ajudam o vírus e não estão ajudando a saúde. Pois é, os médicos aqui em São Paulo, Alexandre, têm dito que a média de idade caiu em comparação com aquele primeiro momento do início da pandemia, de internação e UTI, e hoje é muito comum encontrar pacientes que têm entre 30 e 50 anos e eles ficam mais tempo na UTI, de 2 a 5 dias, 2 a 5 dias internados a mais do que ficavam os pacientes que iam para a UTI naquela primeira onda da pandemia, né? É um dado bastante preocupante. E eu vou arriscar dizer por quê, né? E eu vou arriscar a explicação, já que eu convivo aqui, minha mulher é médica, o dia inteiro ouvindo essas coisas, né? O sistema imunológico das pessoas mais jovens é mais vigoroso. Aí a tempestade de citocina fica maior, né? O pulmão fica mais inflamado e esse talvez seja o problema. Mas isso aí é só de leigo, né? Agora, a gente estava lembrando também do baile, né, Alexandre? Eu estava lembrando aqui com o Sidney, 190 idosos fechados num salão. A vigilância sanitária teve de ir lá e encerrar o baile. É um bom momento para a gente discutir também o nosso papel como cidadão, não é? A gente aponta muito, o presidente deixou de fazer isso, o governador não fez aquilo, está errado aqui, está certo lá, e toda crítica é bem-vinda nesse momento, mas a gente tem de ajudar também, né, Alexandre? Senão fica difícil. Pois é, não adianta a gente empurrar para os jovens ou empurrar para os idosos, né? A gente tem que encarar a realidade, né? Não adianta ficar pensando, é igual a sociólogo de biblioteca, não dá para ser sociólogo de biblioteca nem médico de laboratório, tem que ser lá no chão da fábrica, né? No chão do hospital. Então, tem que ter realismo e sensatez nesse caso. Essa questão aí dos 190 idosos, né? Eu fico lembrando de lugares como na Itália, onde houve uma contaminação num asilo e morreu todo mundo, né? E já na Bahia, Pernambuco, algo assim, né? Onde idosos eram tratados contra piolho, ninguém pegou, né? Embora a vizinhança tenha tido casos de Covid. Então isso é preciso ser pensado com raciocínio, esquecer ideologia, né? Esquecer, puxa, temos que destruir fulano ou beltrano. Não, temos que destruir o vírus, temos que proteger a vida, né? E tem coisas que não atuam no vírus, mas reforçam a célula. A Corte do Supremo Tribunal Federal, Alexandre, completou ontem, domingo, 130 anos de existência. A comemoração acontece em um momento histórico vivido pelo mundo por causa da pandemia, também pelo cenário de críticas, em especial a decisões monocráticas que são tomadas por determinados ministros, na relação do judiciário com os outros poderes. Como é que você avalia o momento em que o Supremo Tribunal Federal comemora 130 anos, Alexandre? Colombo, hoje é 1º de março. No dia 1º de março de 1923, morreu Rui Barbosa. Atribuem a ele uma frase que eu não encontrei onde ele pronunciou, nem onde escreveu, portanto, acho que não é dele, né? Que a pior ditadura é do Supremo porque contra ele não há recurso. Há recurso sim, está previsto na Constituição, né? O Senado trata desses assuntos. Mas nós temos hoje uma Suprema Corte com um único juiz
de direito de carreira, é o presidente. Há juízes do trabalho, há promotores, há advogados, né? Só Lula e Dilma escolheram 13, indicaram 13, dos quais 8 estão lá, né? No mínimo 5, 6 têm intimidade com o governante que os indicou, né? Então talvez isso tenha saído assim, marcando a corte como nunca. Eu estou em Brasília há 45 anos, né? Agora em março vai fazer 45 anos. E nunca vi uma corte assim, né? Com essa politização, até ideológica, eu diria, né? Com alguns ranços. 130 anos, eu não sei se nesse momento seria exatamente a corte que pudesse comemorar, né? Entrando em questões que são basicamente da seara, da rotina, do dia a dia do Senado, da Câmara, do Poder Executivo. Uma corte que, sendo vítima, está sendo a julgadora da própria da ofensa que sofreu, prendendo um jornalista, prendendo um deputado, ao arrepio da Constituição, muito claro, basta ler o que diz a Constituição. Então, eu não sei se é possível comemorar esses 130 anos. Eu fico imaginando se Rui Barbosa vivesse 100 anos à frente, né, e que iria morrer agora em 2023, o que ele diria dessa corte. Eu tenho ouvido o que dizem, por exemplo, Ives Gandra Martins, Modesto Carvalhosa, né? E não são elogios, são críticas bem pesadas. Então, fica aqui o registro. Alexandre, ótima segunda-feira, excelente semana, nós voltamos a conversar amanhã aqui no Liberdade. Sem dúvida. Aproveitem o dia. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.